Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de religiões mundiais. Nossa aula vai apresentar a lição 7 e 8. E essa é a nossa penúltima aula nesta disciplina. E hoje nós vamos estudar duas religiões importantes no cenário mundial, que é o budismo, que é a primeira parte da nossa aula, que nós vamos estudar o pensamento e ideias básicas do budismo, também as crenças centrais do budismo, bem como a organização e expansão do budismo, e por fim nós vamos ver crenças e refutações bíblicas, que nós temos para fazer em relação à crença que o budismo apresenta. Uma das coisas importantes que eu quero lembrar aos irmãos é que quando nós estudamos religiões, outras religiões e algumas seitas que consideramos como seitas, nós precisamos ter uma posição de respeito, o respeito pela crença do outro. Não é porque nós não cremos como diversas religiões que existem que nós temos o direito de desdenhar, de fazer chacota, piadinha. Não temos esse direito. Assim como nós, como cristãos, queremos o respeito, de toda a comunidade, de todos os outros, de todas as outras pessoas e das outras religiões, a nossa postura quando estudamos as religiões é uma postura também de respeito, é conhecer o que creem, analisar o que eles creem, mas nunca desdenhando, fazendo pouco caso, porque este não é o objetivo de um estudante de teologia, desdenhar, fazer chacota ou piadinha com outras religiões, mas é conhecê-las, conhecer as suas bases, entender as suas bases, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa biblicamente ter uma refutação à altura, Ou seja, não vamos aqui aprender para, dizer que não, está tudo errado, isso. Nós podemos não concordar com as crenças de outras religiões, mas todas as vezes que nós formos nos relacionar com pessoas de outras religiões, nós temos que ter a hombridade de discutir pensamentos diferentes, filosofias diferentes, crenças diferentes, sem atacar, sem cometer qualquer tipo de situação, para que as pessoas sejam envergonhadas ou maltratadas. Nós somos cristãos e se nós queremos ganhar pessoas de outras religiões, nós temos que começar isso a partir do quê? Do respeito e do diálogo, apresentando as nossas bases e eles apresentando as deles. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência quando vamos discutir, ou falar de outras religiões, ok? Então vamos aí, na nossa introdução. No nosso livro base, você pode acompanhar isso a partir da página 105, ok? Vamos aí, olha. O que é budismo? Fácil é chamar os budistas de ateístas, já que não possuem um Deus. Há quem diga ser um sistema filosófico espiritualista. Entretanto, alguns gostam de identificá-lo como uma religião sem Deus. Numa visão restrita, o budismo não é realmente uma religião, se essa fosse definida em relação à crença em uma entidade divina. Bom, veja bem, já dá para perceber aí que nós vamos ver que o budismo, diferente de muitas outras religiões, não existe uma divindade específica a qual é adorada,
né, como um Deus. Não, é uma forma diferente de religião, como nós vamos ver. Por isso que ela não tem uma crença definida numa entidade divina. Na verdade, o Buda não negava a existência das divindades e nem era considerado um ateu. Ele só achava que as divindades eram inúteis para a vida cotidiana. Admitia que a vida dos deuses era transitória, como é a vida dos humanos. Ou seja, para Buda, Deus também está submetido ao conceito de causa e efeito do hinduísmo e do jainismo, no que diz respeito ao ciclo de nascimento. Nós vamos entender isso, porque as crenças budistas também, assim como crenças hinduístas e jainistas, eles creem na questão do ciclo, nascimento, morte, renascimento, que é o que nós conhecemos, que vamos ver mais para frente, que é a reencarnação. Bom, o budismo não trabalha com o conceito de salvação, de modo como creem os cristãos, nem tampouco com a ideia de paraíso ou céu, e assim com o nirvana, um estado de paz e felicidade e êxtase, um estado de iluminação superior onde se obtém o fim do sofrimento. Então veja, no budismo não há conceito de salvação. Se não há conceito de salvação é porque não existe conceito de pecado, tá? Mas a crença, a ideia central, do budismo é na questão do nirvana, ou seja, um estado de paz, felicidade e êxtase, ou seja, um estado de iluminação superior, que a pessoa ela vai alcançar. E alcançando esse estado, de paz, felicidade e êxtase, uma iluminação, como eles dizem, a pessoa ela consegue obter o fim do sofrimento humano. Então, partindo dessas ideias, dessas premissas, que o budismo vai estar sendo construído. E nós vamos entender essas ideias aí nos próximos slides. Bom, pensamento e ideias básicas. Historiadores e estudiosos do budismo não o consideram uma religião do ponto de vista como é popularmente compreendido o termo religião. Porque o termo religião ele traz a ideia de religar, ou seja, de religar o ser humano a uma entidade divina, a um ser superior. No caso do cristão, a religião é justamente o cristianismo é a reconciliação do homem caído para com o Deus criador de todas as coisas. Através da fé em Jesus Cristo. Já no budismo, não é essa forma como eles creem, tá? Mas é bem diferente. Por quê? Porque não tendo eles esse conceito de salvação, eles se voltam à questão de uma evolução, espiritual que vai acontecendo na vida daqueles que são iluminados e que praticam, as ideias budistas. Vamos lá. Então, o budismo é mais uma corrente espiritual filosófica. O termo provém do nome do seu fundador, Buda. Em sânscrito, antiga língua sagrada da Índia, Buda quer dizer iluminado. Agora, o nome pessoal do fundador do budismo é Siddhartha Gautama. Tá? Seu pai era governador de uma região perto do Himalaia. Siddhartha teve uma vida de príncipe, foi educado para ser um guerreiro e herdeiro do trono de seu pai.
Estudou com os melhores mestres de sua época, aprendeu artes marciais e práticas esportivas, sendo também uma pessoa de brilhante inteligência. Então nós estamos vendo aqui agora um pouco dessa história, né, do fundador, né, do budismo. Veja que ele teve uma vida, né, de príncipe, uma família boa, uma família próspera, tá? E foi muito bem educado. Bom, ainda muito jovem, aos 16 anos, olha só, hein? Casou adolescente. Casou-se com sua prima, com quem teve um filho, Rahula. Não sei se é exatamente essa a pronúncia, tá? Siddhartha, criado em ambiente cercado de conforto material, se sentia, entretanto, olha aí o contraste que já vai acontecer na vida do Siddhartha, ou seja, insatisfeito com a realidade das necessidades das pessoas ao seu redor. Então veja que ele tinha até um espírito, né? Ou seja, uma atitude, né? Louvável, né? O de se importar com as realidades das pessoas que estavam ao seu redor. Isso é um princípio maravilhoso, né? Quando as pessoas têm, né, sentem essa insatisfação, ou seja, não é porque eu estou bem, a minha vida está bem, está tudo bem, né, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu posso, que eu vou fechar os olhos para as coisas que acontecem ao meu redor, né? E é justamente essa insatisfação, né? Porque Siddhartha ele se via num palácio vivendo do bom e do melhor. Só que quando ele saía do palácio, o que acontecia? Ele se deparava com uma situação difícil de miséria, né? A velhice maltratada, a doença e a morte que circulava, né, na sociedade ao seu redor. E isso, né, trazia ao Siddhartha um desconforto. Ou seja, eu estou tão bem, tanta gente sofrendo. E foi a partir dessa ideia, né, que ele vai começar a querer entender, né, o porquê dessa diferença. Só que no caso dele, ele não vai ter assim uma noção, olha, a miséria, as dificuldades, os problemas têm uma origem. A origem é o quê? O pecado que entrou na vida humana, né? Não, ele vai ter uma ideia diferente. Vamos lá. Então, ao presenciar essas mazelas humanas, sentia-se chocado com a realidade, obviamente percebendo o contraste entre as condições vividas por ele no isolamento do palácio e a vida das pessoas em seu entorno, em sua própria comunidade. Aos 29 anos, convenceu-se de que deveria abandonar a família, seus bens e seu passado e se aventurar numa vida sacrificial de peregrino por toda a Índia, em busca de explicações e soluções para o sofrimento humano. Veja, perceba que essa questão, né, do Siddhartha aos 29 anos é uma situação até louvável, né? É um proceder até louvável, tá? E isso aponta também, né, que ele tinha um espírito, né? Ou seja, tinha uma vida, né? Dentro dos padrões da sua época, que se preocupava, né, com aquilo que, desde quando o pecado se introduziu no mundo, tem acontecido, que é a grande injustiça social, né? Bom, os historiadores budistas dizem que por um período próximo a 7 anos, Buda teve contato com sábios influentes de seu tempo. Viveu uma fase de intensa peregrinação, meditação, severos jejuns e longos períodos sem se alimentar adequadamente. Tudo isso para encontrar o verdadeiro caminho e atingir a grande iluminação, que, segundo consta, teria acontecido embaixo da lendária árvore Borri, né?
não sei se essa é a tradução exata, a árvore da sabedoria, atingindo o nirvana, ou seja, o supremo estado, né? Então a questão do nirvana é o atingir esse estado supremo de controle emocional, de controle de pensamento, de controle de praticamente toda a vida. Então, a partir dessas experiências é que o Buda vai começar a elaborar o que vai ser chamado depois de budismo. Então, já convicto de que era necessário abster-se dos prazeres psicológicos e físicos como modo ideal para encontrar o desenvolvimento e equilíbrio emocional, Buda passou a ensinar a superar o sofrimento. Conforme as crenças budistas, o verdadeiro caminho ou iluminação pode ser alcançado por qualquer pessoa pelo processo de meditação. Então veja que dentro do budismo o propósito maior era o quê? Era alcançar uma iluminação para vencer a questão do sofrimento, né? Que a vida muitas vezes impõe ao ser humano. Então veja que a ideia dele não era uma ideia de salvação eterna, né? Não era um conceito de pensar, olha, existe um mundo superior onde temos um Deus, né, moral que vai julgar as nossas ações. Não. O propósito de Buda era o quê? Era superar o sofrimento. Era alcançar um estado físico, emocional, psicológico, a ponto de superar as questões do sofrimento, né? E é através das suas meditações e das suas experiências é que ele vai construir aí algumas regras, algumas formas que, segundo ele, praticando isso, as pessoas alcançariam um estado de iluminação que conseguiriam passar ou superar o sofrimento humano. Então, vamos ver aí as crenças, né? Olha, o cerne das crenças budistas são as 4 nobres verdades e o caminho de 8 passos, ou caminhos óctuplo, cujo propósito é permitir que as pessoas se livrem dos sofrimentos da vida. Então, olha aí, uma coisa importante para a gente perceber aqui. Em diferentes religiões que vão abordar questões eternas, questões de outras vidas, né? No budismo, o grande cerne, né? Ou seja, o grande propósito dessas 4 verdades nobres e dos 8 caminhos é justamente livrar as pessoas do sofrimento da vida, tá? Então vale lembrar que Buda tinha boa compreensão das crenças do hinduísmo védico, né? Já que esse sistema religioso há tempos era difundido por toda a Índia. As doutrinas budistas seguiram, portanto, em torno das semelhanças e diferenças das crenças hinduístas. Bom, Buda, por exemplo, não adotou o regime de castas, tá? Isso aí nós vamos ver na próxima parte da nossa aula, quando a gente for estudar o hinduísmo, nós vamos ver o que é e o que significa e como funciona o regime de castas, tá? Então, Buda não seguiu essa linha, né? Porque na linha do hinduísmo existem vários tipos de castas, ou seja, vários tipos de posições das pessoas, tá? Isso nós veremos na segunda parte da nossa aula. Então, uma definição de status social ainda hoje prevalecente na Índia. Então, aí, né, o que é casta? Esse status, né, como eu disse, essa posição que cada pessoa exerce, né, dentro do contexto social. Bom, historicamente, hinduístas dizem que ele, né, o Buda, chegou a sugerir alterações sociais nesse sistema.
Até porque, né, nesse sistema hinduísta de castas, como nós vamos ver na segunda parte da nossa aula, ele é um processo de exclusão, né? Exclusão mesmo, porque dentro das castas existe uma que é completamente desprezada. Então, isso é um problema grave, né? Um problema social grave, que nós veremos mais à frente. E o Buda, conhecendo esse sistema de castas, né? Que tem as castas maiores, as menores, e tem aquela que é totalmente desprezada, que é os paris, né, que a gente vai ver mais à frente. Então ele tentou mudar esse sistema, mas não teve sucesso. Agora, uma coisa que ele acreditava, né, acreditava na reencarnação humana e nos meios para se alcançar a sabedoria, eliminando os sofrimentos e as aflições da vida. Tá? Então, a história do budismo ela vai se desenvolver, né, desde o século 6 a.C. na Índia. Depois, no entanto, perdeu força no país. Mais adiante, se tornou a religião dominante na China e em outras nações do extremo do planeta. Em sentido mais profundo, o budismo nunca desapareceu da Índia, mas foi assimilado pelo hinduísmo, já que cada uma das suas crenças básicas foram aceitas por um grande número de hindus, para os quais Buda é uma das reencarnações de Vishnu, um dos deuses do panteão hinduísta, né? Do panteão hindu. Então vamos lá, as crenças centrais, né? Para o budismo não há um Deus que controle o universo. Então já parte por aí, a gente já começa a perceber, né, a diferença, né, entre o cristianismo e o budismo. Nós cremos sim num Deus que controla e que criou o universo. Já o budismo não crê em um Deus, ou seja, não crê numa divindade. Né? O universo se autocontrola, não foi criado e funciona de acordo com as leis da natureza, não segundo o capricho de um Deus criador e mantenedor. Né? Bom, aí nós já temos aí que, né, o budismo é completamente o oposto do cristianismo, porque tudo que é fundamental dentro do cristianismo, né, para o budismo não existe, que é justamente um Deus que criou, um Deus que controla, né, um Deus que sustenta. Bom, para o budismo tudo depende da maneira como agimos, pois é a lei do karma, né? A lei do karma. Deixa eu achar aqui uma coisa. A lei do karma. Bom, essa lei do karma ela é interessante porque ela fala das realizações, né, de uma pessoa. Ou seja, né, o karma é aquilo que você leva para outra etapa da sua encarnação. Né? É um negócio meio bem, para nós cristãos, uma coisa assim que não tem uma certa lógica, né? Mas dentro do budismo e até mesmo do hinduísmo, que eles têm muita semelhança em algumas coisas, né? O karma é o quê? É as realizações que eu cometo aqui. Então, por exemplo, se eu sou um cara muito bom, se eu sou um cara respeitador, se eu sou um cara que eu faço as coisas certas, corretas, quando eu morrer, eu levo esse karma, eu levo essas realizações comigo. E aí o que acontece? Quando eu voltar de novo, né, eu vou receber, né, eu vou semear tudo isso que eu, na encarnação anterior, cometi de bom. Então, da mesma forma, aqueles que fazem as coisas erradas. Se ele nessa vida só faz coisa errada, tal, ele leva esse karma com ele. E aí, quando ele nascer na outra encarnação, ele vai semear todo esse mal que ele
cometeu na encarnação anterior. Então, essa é a lei do karma, né? Então, por isso que diz aí, ó, o conjunto de ações humanas e suas consequências que predomina. Então, o karma é esse tipo de lei, né? É uma coisa até que, né, se olhando assim, você fala, né, como é? Mas é estranho, quero dizer assim, para nós cristãos, né, que conhecemos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo, é difícil a gente achar que isso seja uma realidade. Mas para os budistas e hinduístas, essa é a verdade central, né, dentro da religião deles. Então, segundo o budismo, o comportamento de um indivíduo durante uma reencarnação, tem influência direta nas reencarnações seguintes, que regem o nosso universo, que é o karma, né? Nossos atos são responsáveis por nos acarretar alegrias ou tristezas. A causa do mal é a ignorância, que por sua vez suscita o sofrimento, e ensinamos a valorizar o que temos e o que não temos. Bom, vamos lá. A causa do mal é a ignorância, que por sua vez suscita o sofrimento, e o sofrimento, ensina-nos a valorizar o que temos e o que não temos. O budismo considera o desejo ou apego como causa imediata do sofrimento, ou seja, no budismo não podemos nos apegar a simplesmente nada, né? Nós temos que ser desapegado a todas essas coisas. Não impões doutrina aos seus seguidores, portanto, não há livros sagrados ou questões dogmáticas. Então, por isso que alguns dizem e não consideram o budismo como uma religião. Por quê? Porque eles não têm um Deus, né? Assim, uma divindade exclusiva em que eles adorem. E eles não têm também livros sagrados, ou seja, livros inspirados, como no cristianismo nós temos a Bíblia, né? No islamismo eles têm o Alcorão, e como outras religiões do espiritismo tem lá o livro dos espíritos, né? E tal, como a maioria das religiões tem. Então, por isso que às vezes a maioria dos estudiosos não considera o budismo como uma religião, e sim como uma filosofia espiritualista, né? Então, olha aí, o budismo não nega nem afirma a existência de Deus. Aliás, não cultua nenhum Deus, tampouco observa ritos litúrgicos ou cerimoniais religiosos. Além disso, não cogita sobre a existência de um lugar para onde irão as almas dos mortos, e não há intervenções sobrenaturais, muito menos milagres. Então veja que eu até acredito também, meus irmãos, que definir o budismo seria melhor como uma filosofia espiritualista do que uma religião em si, como nós conhecemos, né? Bom, para o budismo, o ser humano é responsável pela sua liberdade na mesma proporção em que o é pela sua escravidão. Os budistas negam a crença em uma divindade pessoal, assim como a realidade do pecado, até porque não há um padrão de leis de santidade, como há nas raízes das religiões judaica e cristã. Não se interessa pela ideia de o ser humano se livrar do pecado por meio de Jesus Cristo. Então, como nós vimos anteriormente, no budismo, né, o que vale é a autoiluminação, né? É a autodisciplina em que você alcança um estado de nirvana, ou seja, um estado perfeito, um estado em que você, né, vai produzir boas obras, vai ser uma boa pessoa, e nas próximas encarnações você vai colhendo de todo esse todas essas coisas boas que você fez de uma encarnação para outra, ou colher o mal. Então, a ideia central está fundamentada aí.
Então, a filosofia budista está concentrada em 4 nobres verdades. Olha aí o que é as nobres verdades para eles. Primeiro, o sofrimento é universal. Todos sofrem. O sofrimento é causado pelo desejo. Então veja que o sofrimento no cristianismo ele é causado por algumas coisas. Primeiro, por conta do pecado. O pecado no mundo causou a desigualdade, a maldade. Então, o sofrimento também é causado, por aquilo que a gente faz, ou seja, a nossa lei da semeadura. Já no budismo não, Então o sofrimento é causado pelo desejo. Eliminar o sofrimento é descartar o desejo. Então você não pode se apegar a nenhum tipo de coisa, que é isso que vai trazer o sofrimento para a sua vida, o apego a coisas. Bom, o quarto, um caminho deve ser seguido a fim de se alcançar isso. Então aí é onde entra as instruções de Buda para alcançar esse estado de nirvana. Então, a solução indicada por Buda é contemplado em 8 artigos conhecidos como caminho óctuplo. Primeiro, crença correta, sentimentos corretos, fala correta, conduta correta, maneira de viver correta, esforço correto, memória correta, meditação e concentração corretas. Então, nós não vamos discutir um por um dessas soluções, Mas se você parar e perceber, então tudo aquilo que o budismo oferece como solução para o sofrimento do homem está única e exclusivamente centralizada no próprio homem, Veja, crença correta, sentimentos corretos, fala correta, conduta correta, maneira de viver correta, esforço correto, memória correta, meditação e concentração corretas. Então veja, está unicamente centralizado. O ser humano é o único que pode fazer a sua vida melhorar e ser transformada. Não tem uma coisa de eu buscar um Deus, uma entidade divina para me ajudar a evitar a vida de pecado. Por quê? Não tem conceito de pecado. Então, você veja que essa solução, ou seja, esses 8 artigos que Buda oferece para a solução do sofrimento humano, está única e exclusivamente concentrada no próprio ser humano. Então, a pessoa que seguir esses artigos se tornará um não sei a pronúncia exata, ou arhat, termo usado em religiões orientais para se referir a um ser de elevada estatura espiritual, eliminando-se assim a ignorância, ela se torna apta a entrar no nirvana, no estado elevado de pureza. Então, a crença budista está dividida em 3 grandes segmentos: o Theravada, o Nayana e no Vajrayana. Não sei se é exatamente essas pronúncias, tá? Então, primeiro aí, Theravada, ele considera a escola mais antiga, considerada a escola mais antiga do budismo. O Theravada, ou doutrina dos anciões, é predominante no Sudeste Asiático, especialmente em países como Tailândia, Sri Lanka, Mianmar, Laos e Camboja. Essa tradição enfatiza a meditação e a ética e o estudo das escrituras do Canone, do Pali, acreditando que a iluminação, o Nirvana, é alcançada através da prática pessoal e disciplinada. A figura do monge é central, visto como um exemplo vivo do caminho para a libertação. Depois tem a outra escola, o
Mahayana, né, ou grande veículo, surgiu posteriormente e se difundiu em regiões como China, Japão, Coreia, Vietnã, Taiwan, Tibete, Nepal, Mongólia. Ganhou muitos adeptos na Índia. Essa tradição amplia o foco na prática espiritual, enfatizando a compaixão e o ideal do Bodhisattva, né, que é aquele que adia sua própria iluminação para ajudar todos os seres a alcançar a libertação. Então veja que é uma tradição um tanto diferente, né? Nessa tradição, a pessoa busca adiar a sua própria iluminação através da meditação e das práticas budistas para ajudar a outros a alcançar primeiramente a libertação. Então, o Mahayana também introduziu textos, conceitos adicionais, como a ideia de que a natureza de Buda está presente em todos os seres. O budismo Mahayana está hoje subdividido em escolas como o budismo tibetano, o Zen budismo e a terra pura. Então veja aí que é também uma linha do budismo. E tem o Vajrayana, que também conhecido como o grande caminho. É uma evolução do Mahayana, né? E está associado ao budismo tibetano, predominantemente na Índia, Tibete, Nepal, Butão e Mongólia. Essa escola incorpora práticas esotéricas, rituais, mantras, meditações específicas. Ela enfatiza o uso de métodos rápidos e poderosos para alcançar a iluminação, muitas vezes com a orientação de mestres espirituais, chamado de lamas. Então nós vemos aí que o budismo começou, né? Depois se evoluiu, né? Tem as suas escolas e continua aí, né? Cada um dentro das suas ramificações. Bom, agora a questão da organização, né, do budismo. Então, o budismo se organiza em torno de comunidades monásticas e laicas que seguem os ensinamentos de Buda, registrados em diferentes escrituras sagradas, conforme a escola budista, as três que nós citamos aí. Os mosteiros e templos são centros espirituais onde os monges e monjas vivem, estudam e praticam preceitos budistas, né? Que aí é a prática da meditação e algumas outras coisas que são ensinadas nestes mosteiros, tá? Paralelamente, os leigos apoiam os monásticos, né? Participam de cerimônias e seguem preceitos éticos adaptados à vida cotidiana. É lógico que conforme foi se desenvolvendo o budismo, né, os escritos de Buda, o que Buda falou, acabaram se tornando alguns escritos que são utilizados por eles também como linha de orientação, tá? Quando nós dissemos no começo que eles não tinham um livro específico, né? É no sentido de uma revelação divina que aconteceu para alguém para depois desenvolver aquela religião. Não. Primeiro veio o homem, depois dele saiu alguns escritos para que os outros pudessem seguir as orientações. Então, a liderança espiritual varia entre as tradições. No Vajrayana, por exemplo, os lamas têm um papel central, enquanto no Theravada, né, e Mahayana, o foco está na autoridade das escrituras e nos ensinos dos mestres, que foram os livros escritos que foram surgindo no desenvolvimento da religião, né? Vou falar religião, mas como eu disse, parece mais uma filosofia espiritualista. Então, a expansão do budismo começou logo após a morte de Buda, no século 5 a.C., com os esforços missionários de seus seguidores. O imperador indiano Ashoka, do século 2 a.C., foi fundamental nesse processo. Patrocinado
patrocinando a disseminação dos ensinos budistas para além da Índia, especialmente no Sri Lanka e outras partes do sudoeste asiático. Nos séculos seguintes, comerciantes e missionários levaram o budismo para a Ásia Central, China, Coreia, Japão e Tibete. Cada cultura incorporou elementos próprios, adaptando as práticas budistas às suas tradições. Então, veja, o budismo não é uma religião, que vive na sua originalidade. No decorrer do desenvolvimento, foram surgindo adaptações e inclusões de diversas outras correntes e tradições, tá? No mundo contemporâneo, ou seja, atualmente, o budismo se expandiu ainda mais, alcançando o Ocidente por meio de acadêmicos, ou seja, estudantes, universitários, assim por diante, praticantes e líderes espirituais que difundiram suas filosofias e técnicas meditativas. Nações como Estados Unidos e países da Europa testemunharam o crescimento de comunidades budistas, como a abertura de centros de meditação e a tradução de textos sagrados. Além disso, o diálogo interreligioso e o interesse crescente pelas mindfulness, contribuíram para tornar o budismo uma tradição global reconhecida tanto como religião quanto como filosofia de vida, Ou seja, quando existe esse diálogo interreligioso e o interesse crescente pelas mindfulness, ou seja, o conhecimento de outras religiões, as práticas de outras religiões, ou seja, ajudaram que o budismo se tornasse uma tradição global, conhecendo muitas vezes práticas de outras religiões dos lugares que eles estavam alcançando. Bom, crenças e refutações. Vejamos lá. No budismo, a salvação é vista como a libertação do samsara, ou seja, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, alcançando o nirvana, que é o estado de cessação do sofrimento e do desejo. Ou seja, a libertação é quando esse ciclo de nascer, morrer, renascer, ele é alcançado, chega um momento em que você alcança um estado tão puro, que cessa, todo o estado de sofrimento. Então, essa salvação é obtida através do esforço humano, seguindo o caminho óctuplo, que inclui práticas como meditação, comportamento ético e sabedoria. Não há dependência de um Deus ou ser superior, Você veja que desde o começo eu já falei, No budismo, o próprio homem é o centro da sua libertação. É ele que vai executar todo o processo, Por isso que é um processo de anos, de reflexão, de meditação, de práticas, de jejuns e de tantas outras coisas, Bom, porque ele não tem dependência de outro Deus, é exclusivamente o próprio homem que alcança a sua iluminação espiritual a ponto de não precisar mais morrer e nascer, ele encontra o nirvana. Esse conceito contrasta diretamente com a perspectiva bíblica, de salvação, que não é alcançada por méritos ou esforços próprios, mas é um dom gratuito de Deus pela graça, acessível por meio da fé em Jesus Cristo. Então veja bem, como diz lá Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Então, a refutação bíblica maior nossa é isso. O homem não tem condições de alcançar a sua autossalvação, a sua autojustificação, não. Nós dependemos, para nos livrar do pecado e alcançar um estado pleno, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí a grande diferença
entre budismo e cristianismo. No budismo, o homem ele é o centro da sua autolibertação e iluminação, e a sua própria salvação, que é se livrar desse ciclo de nascimento e morte. Agora, no cristianismo não, nós temos o conceito de pecado, que é o pecado que nos traz praticamente o sofrimento humano, e que para se livrar disso e alcançar a salvação e o estado pleno, nós necessitamos da fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos livrar do pecado, nos reconciliar com Deus e nos garantir a vida eterna. Então, meus queridos, nessa nossa primeira parte da aula, está aí de forma bem sintética. Você pode se aprofundar mais na questão do budismo, você pode pesquisar, tem livros, tem muita coisa aí que você pode pesquisar para se aprofundar um pouquinho mais nessa crença, que, como alguns estudiosos dizem, que ela é mais uma filosofia espiritualista do que uma religião. E nesse ponto eu até concordo com alguns desses autores. Então, vai tomar um cafezinho, vai lá, toma uma aguinha, e daqui a pouco nós vamos voltar com a nossa segunda parte da nossa aula, onde nós vamos estudar o hinduísmo. Deus abençoe e até mais.